Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, minha garganta está bastante atacada. Esse frio intenso que fez agora esses dias em Campo Grande, ele atacou bastante minha garganta. Eu levanto muito cedo, 3h30 da manhã, 4h30 eu estou saindo para a rua. Então, geralmente eu pego o ônibus 4h35, 38, até 39, eu estou pegando o ônibus. E esse clima bastante frio atacou minha garganta. Muito bem, amados, eu vou hoje gravar o meu 22º áudio. Eu peço perdão aos irmãos que eu acabei saindo de 13 grupos. Provisoriamente eu estarei me desligando desses grupos e talvez no futuro próximo eu volte para o grupo, mas por enquanto eu estarei mandando aos irmãos, as lideranças do grupo da qual saí, aqueles que ainda querem minha mensagem, estarei mandando no privado. Estarei ficando no meu grupo, num grupo fundado por mim, porque eu não tenho mais grupo, já todos os grupos que eu fundei, eu tenho uma liderança que está no grupo ativo, né? Então eu não tenho grupo mais, mas ainda permaneço em 5 grupos. Eu saí de 13 grupos, permaneço em 5. Muito bem, amados. Hoje eu quero responder a seguinte interrogação. Essa mensagem tem como título Boas Novas de Salvação. E hoje eu quero responder a seguinte interrogação. Como a soberania de Deus e o livre-arbítrio da humanidade trabalham junto na salvação? Esse é o 22º áudio, amados. Muito bem. É impossível que compreendamos totalmente a relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, amados. Somente Deus sabe totalmente como essas duas coisas trabalham junto em seu plano de salvação. Provavelmente, mais do que qualquer outra doutrina, importante que diz respeito a nós, né? A esse assunto, que venhamos admitir, que venhamos realmente admitir a nossa incapacidade de compreender totalmente a natureza de Deus. Todos nós temos muita curiosidade acerca de compreendermos os mistérios de Deus. Mas nós não compreendemos na totalidade a natureza de Deus. E o nosso relacionamento com Ele muitas vezes fica comprometido por causa disso. Não sabemos até onde fomos longe demais para qualquer lado, porque muitas vezes nos afastamos demais de Deus em nossa compreensão. A nossa mente, muitas vezes distorcida, nos leva ao engano, muitas vezes, acerca da salvação. Mas eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia deixa claro que Deus sabe quem será salvo. A Bíblia, ela descreve várias vezes os crentes como escolhido. Então, a Bíblia, ela tem resposta de Deus
Deus sabe muito bem quem é que Ele escolheu para a salvação. Vamos ler uma passagem, livro de Romanos 8, verso 28, até o versículo 30, que diz assim: E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, a este também glorificou. Desculpa, irmãos, eu disse, minha garganta está bastante irritada. Vamos prosseguir. Agora, isto está em livro de Romanos. Nós vemos que, então Deus sabe a quem Ele, segundo o seu decreto, chamou para o seu propósito. Ele não só chamou, mas Ele nos predestinou também para sermos conforme a imagem do seu Filho. O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja bem, apóstolo Paulo ele está glorificando a Deus, ele está dizendo que Deus seja abençoado, que Deus é bendito. Que ele chama o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz que Deus ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não só nesse plano terreno, mas também nas regiões celestes em Cristo. Então todas as bênçãos espirituais, ele está disponível para os filhos de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz que, como também ele nos elegeu, nós somos eleitos agora por Deus, mas nós somos eleitos antes mesmo da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus ele nos elege para sermos irrepreensíveis, mas ele não nos obriga, ele nos dá o livre-arbítrio. Mas ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o seu beneplácito, a sua vontade. Deus, ele nos dá essa predestinação para termos uma vida eterna como filho de adoção, mas ele não nos obriga. É isso que nós temos que entender. Então, por isso nós temos o livre-arbítrio. A Bíblia também diz que somos responsáveis por receber a Cristo como Salvador. A Bíblia diz assim: tudo o que temos que fazer é acreditar em Jesus Cristo e sermos salvos. E João 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já em Romanos 10, verso 9 a 10, então também fala sobre esta salvação através de Cristo Jesus. Então Deus sabe quem será salvo. Deus escolhe quem será salvo. E nós temos que escolher se vamos aceitar essa salvação, se vamos viver essa salvação através de Cristo.
Nós precisamos de Cristo para sermos salvos, amado. Nós precisamos da presença de Cristo para sermos salvos. É impossível que uma mente limitada compreenda como essas três coisas trabalham junto. Já que em Romanos 11, 33 até 36, nos mostra nossa responsabilidade em levar o Evangelho a todo mundo. E em Mateus 28 e 20, devemos deixar a parte que diz respeito à presciência e eleição e predestinação nas mãos de Deus, simplesmente sendo obediente a compartilhar o Evangelho de Cristo. É necessário que nós venhamos pregar o Evangelho de Cristo, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Então vamos analisar esta passagem que se encontra em Romanos capítulo 10. Eu quero ler do versículo 8, até o versículo 11. Romanos 10, versículo 8 até o versículo 11, que diz assim: Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então o que o apóstolo está dizendo? Que a palavra está perto de nós. Ela está perto da nossa boca e está gravada no nosso coração. Isto é a palavra da fé que o apóstolo Paulo prega. Porque se com a tua boca, diz ele, confessares a Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele não está dizendo que já estamos salvos, ele diz, se nós usarmos a nossa boca para confessar que Jesus é o Senhor da nossa alma, e se nós cremos isso piamente em nossos corações, seremos salvos. Então ele nos diz, você está salvo, ele diz, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Então fica bem claro, amados, que é necessário nós acreditarmos na palavra de Cristo, no Evangelho de Cristo, seguir as pisadas de Cristo, para que um dia nós venhamos chegar nos céus através da porta que é Cristo Jesus. Muito bem, vamos analisar uma outra passagem no livro de Romanos, capítulo 11, o versículo 33 até 36, que diz assim: profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis é o seu caminho. Eu vou dar uma pausa aqui, amados, para poder respirar um pouco, porque minha garganta está muito infeccionada realmente, e já volto a falar com vocês. Muito bem, amados. Aqui, o apóstolo diz que ele fala sobre a profundidade da riqueza da sabedoria. Sabemos que a sabedoria é o próprio Deus, e todo o conhecimento vem de Deus. Tudo é através de Deus. E aí o apóstolo diz que é como insondáveis. Não há como sondarmos isso, não há como chegarmos a termos essa conclusão total, na totalidade. Elas são insondáveis, o juízo de Deus. E ele é duro de nós decifrarmos, ele é quão inescrutáveis são esses seus caminhos. Aí ele diz, no versículo 34, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ele faz uma interrogação. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Nós queremos conhecer a mente de Deus. E como conhecer a mente de Deus?
somente através de uma revelação divina ou interpretando a sua palavra. Aquilo que a Escritura nos transmite, aquilo que o Espírito Santo nos deu através da Escritura Sagrada. Então nós podemos interpretar, podemos compreender, conhecer a mente do Senhor através da Escritura. Aí ele continua interrogando: quem se tornou seu conselheiro? Quem se tornou conselheiro de Deus? Deus precisou que alguém o aconselhasse? Não, amados, ninguém tem essa capacidade de aconselhar a Deus. Aí ele diz: quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele o recompense? Você deu alguma coisa para Deus antes dele dar o seu Filho unigênito para ti? Por ti? Teve uma mensagem que eu mostrei para vocês que Cristo, ele pagou o nosso resgate. Nós éramos cativos de Satanás e Cristo pagou o nosso resgate para nos dar a salvação. Agora o apóstolo ele pergunta: quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele o recompense? Você foi capaz de ter dado alguma coisa para Deus antes de Deus ter entregado por você seu Filho amado? Não, amados. Deus, ele entrega seu Filho unigênito por nossos pecados quando nós ainda estávamos distanciados dele, quando nós não tínhamos nenhum compromisso com ele, quando nós éramos banidos da sua presença, quando nós éramos considerados forasteiro, quando nós éramos considerados como uma palha seca que o vento espalha. Então Deus, ele escolhe nos dar a salvação gratuitamente. Nós não fizemos nada. Nós não demos nada. Agora, nós podemos dar. Após Cristo ter se sacrificado por nós, nós podemos dar a Ele, por meio da fé, aceitando a salvação que Ele nos concede por meio da fé, dar a Ele a nossa alma e espírito para que Ele torne-se o Senhor da nossa vida. Aí continua o versículo 36 dizendo: portanto, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória perpetuamente. Amém. Então nós vemos aqui que o apóstolo, ele deixa bem claro que tudo pertence a Deus, que é dele, que é por Ele e para Ele são todas as coisas. Agora vamos, somente para encerrar, vamos analisar o que está em Mateus 18, versículo 18 até o versículo 20. Eu não vou me aprofundar muito, amados, que minha garganta está bem machucada. Está escrito assim: com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Aqui sim entra o livre-arbítrio. Ou você se liga a Deus através da sua palavra aqui na terra, porque se você não fizer isso em vida, na sepultura você não tem como fazer. Se você se ligar a Deus por meio da fé, através do sacrifício de Jesus, então você será ligado nos céus. Agora, se você não aceita esse sacrifício, se você não acredita que Cristo morreu e ressuscitou, então você está desligado aqui na terra dos céus. E se você está desligado, será desligado dos céus. Aí, essas são palavras de Jesus, não é a palavra de nenhum apóstolo, nenhum profeta, é Jesus falando. Ele diz: uma vez mais vos asseguro, que se dois dentre vós concordardes na terra, em qualquer assunto sobre a qual pedirdes, isto lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Veja bem,
Nós somos, aqui estamos na terra, somos considerados terreno, mas temos um Pai celestial. Se nós aqui, 2 ou 3 pessoas vier concordar em algum assunto aqui na terra, então por isso é necessário levamos os irmãos a fazer a confissão de fé, a aceitar a Jesus. Eu geralmente, quando eu vou orar por pessoas que estão se convertendo a Cristo, eu faço a pessoa fazer essa confissão de fé, mandando a pessoa repetir o nome e dizendo: eu, fulano de tal, aceito ao Senhor Jesus como sendo o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz, que o Senhor Jesus morreu na cruz por meus pecados, mas a morte não teve domínio sobre ele foi sepultado e ao 3º dia ele ressuscitou. Eu creio nisso, e por crer nisso, eu aceito o Senhor Jesus como sendo o Senhor da minha alma, e peço a partir de agora que o Senhor Jesus arranque da minha alma todo o pecado, toda a iniquidade, e me leve a ter comunhão com o Pai. Então é isso que fazer a oração de concordância, concordando um com o outro. E isso será feito, que tudo que se pedir aqui, isso será feito por meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Porquanto onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, veja bem, aí Jesus não está falando que o Pai vai estar, ele diz assim: ali eu estarei no meio deles. Pronto, amados. Não há como haver uma outra discussão acerca dessa salvação. A salvação, ela é nos concedida por meio do sacrifício de Jesus. Agora, cabe a nós aceitar essa salvação por meio da fé. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Ou aceitamos o que a Bíblia diz sendo verdadeiramente, ou refutamos isso. Agora, nós temos que saber, se nós aceitamos, nós passamos a ser considerado filho de Deus segundo a palavra de Deus, que não mente. Agora, se nós a refutamos e recusamos e dissermos, igual algumas pessoas dizem: eu não acredito que Jesus morreu e ressuscitou, isso é fábula, aí a consequência também será nossa. Por isso, nós temos o livre-arbítrio. A salvação, a fé e o livre-arbítrio, ela faz parte do plano de Deus para a nossa salvação. Então cabe a cada um de nós, amados, aceitar ou refutar. Agora cabe a você. Eu, presbítero Gregório, já aceitei a minha salvação concedida por Deus quando eu tinha 17 anos de idade. E estou até agora transmitindo a vocês as palavras da vida, porque eu creio piamente que o Senhor Jesus é o Senhor da eternidade, que Ele é o Alfa e o Ômega, que Ele é o princípio e o fim. Graça e paz para todos. Eu peço perdão aos irmãos, porque minha garganta está muito irritada, tá bom? A paz do Senhor, amados. Uma boa noite para todos.